Gratidão, meus irmãos. Vamos então com esse tema, o avivamento genuíno. Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, né? O avivamento é um termo bastante usado no meio religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço, o reforço da emuná em Yahweh, ou a fé em Yahweh. Né? Meus irmãos, em Atos 2, 37 e 41, a gente viu que, cheio do Ruach ali, Kefas expôs as verdades de Yahshua, né? E então ele falou ali, proferiu várias palavras ali, ele conseguiu que cerca de 3.000 pessoas fossem emergidos. Então, houve um avivamento tremendo ali, né? Vamos fazer essa leitura, Atos 3, do 37 ao 40. Vamos ler antes aqui, do 36, louvado seja Yahweh. Vamos ver aqui, um pouquinho antes, vamos aqui do 29. Aleluia. O 29 diz assim, a partir do 29, Atos 2, a partir do 29, diz assim: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Dute morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sábio, e sabia que Iau lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Provendo isso, falou da ressurreição do Mashiach, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Yahweh ressuscitou este Yahshua, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Yahweh, ele recebeu do Pai o Ruach Kadosh, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi, Dute, não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Criador disse ao meu, aqui vamos colocar aqui, ao meu salvador, ao meu mestre, né? O Criador disse ao meu mestre: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Yahshua, quem vocês apregoaram, Yahweh o fez Salvador e Mashiach. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Kefas e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, Kefas respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja emergido em nome de Yahshua Mashiach para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Ruach Kadosh, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Criador, o nosso Yahweh, chamar. Até aqui tá bom? Até aqui tá bom. Vamos até o 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram emergidos, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então a gente vê aqui que Kefas, ali ele teve um avivamento, porque ele falou a verdade, e ele, com esse avivamento pela fé, pela emuná dele, ele promoveu um avivamento também, eu acho que eu posso dizer isso, né? Que ele, a partir do momento que ele, encorajado, proferiu aquelas palavras que tocou o coração daqueles homens, e eles ficaram aflitos. E agora o que faremos? E aí, seja emergido em nome de Yahshua. E então os homens tomaram posicionamento, foram emergidos ali quase 3.000 pessoas, né?
foram emergidos, né? Então, teve um avivamento, um grande avivamento. Hoje, a gente vê, no meio religioso, essa palavra muito difundida, né? O avivamento, uma igreja avivada, a gente vê a maneira como aqueles crentes ali se comportam, gritando, clamando, pulando, né? E tentando, de alguma forma, que haja um avivamento físico, algo supremo. Então, nesse primeiro debate, nessa primeira rodada de perguntas que a gente pode aqui debater, né? Vem essa questão: o que é esse avivamento genuíno? É isso que a gente vê nas igrejas ou tem algo em particular? Louvado seja Yahweh. Vamos passar a mensagem, a palavra para a irmã Maria Pacheco? Irmã Maria Pacheco? Aleluia, Alxa, lá em Alxa. Uma boa noite, irmão Roberto, irmão Lucas Mascarenhas, irmão Gilson Maia, irmão Breno. Né? Aqui estamos, o irmão falou a respeito deste ruar que veio ali sobre aquele povo ali, né? Ali naquele dia ali, porque ali era uma promessa que havia feito de ficar em Alxalã, até que do alto sejais revestido, e ali veio o verdadeiro avivamento. O avivamento genuíno é aquele avivamento verdadeiro. Vamos falar, vamos supor, é aquele que vem da ação, com toda certeza, amado, a gente pode dizer, é aquele que vem da ação do ruar do Pai em nossas vidas. Diante do texto que o irmão leu aí, podemos afirmar isto, para que estejamos avivados. Este avivamento tem que vir desta ação, deste recebimento, deste ruar. Quando nós recebemos, é que nós nos tornamos mais assim, mais ativo, mais participante, mais renovado, despertando em nós um temor na comunhão, na unidade com o Machia e com a sua palavra. Por quê? Porque lá no 1 Coríntios 6,17 diz assim: todo aquele que se une a Yahshua é um só ruar com ele. Então, amado, nós estaremos ali unidos a Yahshua. Não há outro. Não pode vir por nenhum outro. Porque nenhum outro nome, não há nenhum outro nome que possa vir este ruar. Talvez você esteja no ruar de outro nome que deram a vocês. Mas o ruar verdadeiro, esse despertamento genuíno, verdadeiro, que fica conosco constantemente, não é euforia, não é uma emoção de um momento, não é um pular, um dançar naquele momento só, não. É uma coisa contínua em nossas vidas. Então, assim, amado, quando nós sentimos isso, nós seguimos aí, como diz a própria palavra, quando recebemos esse ruar, temos essa shalom em nós, e seguimos esta purificação, como diz, seguir com todos, despertando em nós o desejo de ouvir, de levar a outros, né? A outros a palavra de Yahweh, para que cada um de nós possamos experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Yahweh. Eu vou deixar aqui em 1 Coríntios, acerca das coisas espirituais, falar aqui, 1 Coríntios 12, 1, 2, 3 versículos, que diz aqui assim, ó: quantas coisas do ruar, que é as que chamam as coisas espirituais, meus amados irmãos, quero que saibais que vós eras levados de uma a outra forma aos ídolos mudo. Olha, Shaolo chamou bem a atenção aqui, que nós éramos levados de uma forma a outra a outros ídolos mudos. Imundo e mudos. Mas ele aqui diz só mudos, a ídolos mudos. Por causa disso, eu vos faço saber que não há quem fale pelo ruar de Yahweh, diga que Yahshua é anátema. Aleluia. E não há quem possa dizer que Yahshua é o Salvador, senão pelo ruar de Yahweh. Olha aí, irmão. Não há quem possa dizer, né? Não há quem fale pelo ruar de Yahweh, diga que Yahshua é anátema. Venha blasfemar do nome dele, venha dizer alguma coisa sobre o nome dele, falar alguma coisa que não agrade a respeito do nome dele. Porque aqui no próprio Gálatas, aqui no livro de Gálatas, aleluia, Gálatas 1 diz assim,
para aqueles, né, para aqueles ali fazendo uma advertência para aquele povo, assim, para aquele povo que andavam sem querer receber Yaucha, porque tem que ser por Yaucha, como eu falei no começo, aquele que se une a Yaucha recebe o ruá do Pai, porque é um só ruá com ele. E em Gálatas ele diz assim, maravilha-me que ele tão depressa passasse daqueles que vos chamou a graça do Machia para outro evangelho. E há muitas pessoas que estão em outro, seguindo a outro, e não a Yaucha, o Machia. É por ele é que vem esse avivamento, é por Yaucha que vem esse ruá, porque ele mesmo diz, ficai em Yauchalã, até que do alto seja revestido. Aí, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho do Machia. E a gente tem visto aí. Porque o próprio Yaucha disse que depois da sua morte se levantaria muitos falsos profetas, que se possível fora, enganaria os escolhidos. Aí aqui no versículo 8 ele diz, mas ainda que nós mesmos, Shaul disse, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que é estas boas novas que ficou retido por muitos anos, que apresentaram a nós e ali esse evangelho do reino ficou preso ali, sem ser manifestado a muita gente, ficou preso por anos, ali no engano dos homens. Esse evangelho não chegou, mas agora, nesses últimos tempos, o Iau está revelando o seu nome, como o irmão leu, a respeito da chave de Davi. E essa chave de Davi, Yaucha foi uma referência à igreja de Filadélfia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Eu sou o fiel, eu sou o verdadeiro. Ele apresenta ela como o verdadeiro. E diz, eu tenho a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Quando ele diz que tem essa chave é a chave de Davi, que Davi foi como o rei que foi escolhido por Iau. Ali, essa chave vai abrir o reinado para que outras pessoas também entrem. E abriu ali para Yaucha. E através de Yaucha, unido a eles, no só ruache, também nós sejamos feitos reis e sacerdotes, como diz lá em Apocalipse 1, 5 e 6, que ele nos chamou e nos fez reis e sacerdotes. Então ele abre essa chave, ele chama, nós precisamos desse ruá, para que estejamos unidos neste mesmo ruá do Pai, para que essa manifestação de despertamento, de poder, de alegria, que traz tudo pelo seu fruto, seja manifesto em nós, sempre, todos os dias, independente de houver guerra, independente de ocasiões, independente dasquelas coisas que nos rodeia, que venha nos trazer, querer trazer dúvida, mas temos essa promessa em nós, e a dúvida ela é dissipada, porque fiel é aquele que prometeu. Então ele diz que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Por isso que diz que ninguém que confessa diz a ele que ele é anátema. Se alguém vier anunciar, olha como ele diz, né? Esse outro evangelho, então, seja anátema. Então, aquele que fala pela boca do ruá, jamais dirá que Yaucha é anátema. Então, será anátema outro evangelho que vier e ser anunciado. Aí diz, assim como já vos dissemos, e agora vos digo, se algum de vós anuncia outro evangelho de que já recebeste, seja anátema. A resposta dessa advertência, amado, está aqui, ó. A palavra do Iau, ela mesma explica a palavra. Nós temos que conferir as coisas do ruá, como diz, as coisas espirituais com as coisas espirituais. O que é que diz em 2 Coríntios 11, 4? Porque se alguém vos for pregar outro Yaucha, que nós não temos pregado, e se tu recebeste outro ruá, olha aí, ó. Por isso que eu disse, de quem tu recebeste este ruá? O ruá Kadosh, ele vem do Pai, que é dado àquele que crê no seu Filho, aquele que crê nesta boas novas, que ficou retida por muitos anos, e pelo engano dos homens, para que não vieste a nós. E disse, se recebeste outro ruá, que não recebeste, ou outro evangelho, que não abraçaste,
com razão vós sofrereis. Aleluia! Com razão vós sofrereis. Meu conselho para vocês, nosso conselho a todos vocês, que anda pelo caminho do engano. Aqui eu vou deixar um conselho, porque na multidão de conselho, a palavra diz que a sabedoria, está escrito lá em Provérbio. Vou deixar um conselho, não meu, mas que Iau deixou para cada um de vós. Um conselho que diz assim, em 2 Coríntios 6, do 14 a 18, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Aí diz, e que concordância há em Alcha e Belial? E o que da parte, e que parte tem o fiel com o infiel? E quando ele chega no 16, ele diz, e que consenso tem o templo de Al, que nós somos o templo. Aqui vai explicar, o templo de Al com os ídolos. Como foi que a gente viu ali? Naquele Coríntios 12, de 1 ao 3, que era levado a ídolos mudo. Por isso que ele diz, que consenso há do templo, que consenso há de Al com os ídolos, e porque vós sois meu templo. Que consenso há o templo de Iau com os ídolos? Porque vós sois o meu templo, e do Iau vivente. Como Iau disse, nele habitarei, e entre ele andarei, e serei Iau, e eu serei seu Iau, e eles serão meu povo. Pelo que ele diz no versículo 17? No versículo 17 que ele diz assim, pelo que diz, sai do meio dele e apartai-vos. Ele manda que saia, né? O Eternial diz, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia! E quando vou receber, você recebe este ruá, para que você ande, né? Continuamente diante de Iau, numa constância, do mesmo modo que você começou. E diz assim, e eu serei para vós o quê? Quando você sai do meio dele, e quando ele vem, que ele recebe, ele diz, no versículo 18, e eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Eternial, o Todo-Poderoso. Esta é a minha palavra, Shalaim de Alcha, a todos meus amados irmãos, e que haja um despertamento. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa, Iau e Alcha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui.
Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.